Oi gente, boa noite. A receita de hoje é uma receita bem versátil, bem gostosa, nuggets de grão de bico. É aquela receita que vale a pena a gente ter congelado para um dia que a gente chega mais cansada, só colocar na air fryer e pronto. Lembrando, vai na air fryer, pode ser frita também no modo tradicional ou no forno, tá? Hoje eu vou fazer na air fryer. Para fazer essa receita, a gente vai usar o grão de bico cozido, aqui eu tenho mais ou menos uma xícara. E da proteína de soja, a clara, a gente vai usar 30 gramas dela desidratada, tá? Vou usar a farinha panko para empanar, você pode usar qualquer farinha, pode ser farinha de milho, floco de aveia, enfim. O que você utiliza para empanar aí, você escolhe. Eu tenho a panko, eu vou utilizar. Eu vou usar farinha de trigo com água para poder passar antes de empanar, né? Eu já fiz com maisena, deu certo, mas eu prefiro com a farinha de trigo, tá bom? Então, o primeiro passo, só falando dos temperos, claro que é a gosto, mas se houver fumaça em pó, é legal para usar nessa misturinha aqui com a farinha de trigo, porque ela dá um saborzinho diferenciado. Mas se não tiver, não tem problema, o restante dá preferência mesmo, tá? Então vamos hidratar a nossa soja, a nossa proteína de soja. Então, para hidratar a nossa proteína, primeiro eu costumo ferver a água, aí eu adiciono mais ou menos 30 ml de vinagre de maçã e um pouco de sal, porque eu já acho que ela fica com um sabor melhor quando ela já hidrata temperando. E o vinagre ajuda a tirar aquele sabor meio que de papel, né, que ela tem. Misturo aqui e vou adicionar e vou deixar aqui em fogo ainda por uns 3 minutinhos e desligo e aguardo uns 20 minutos até ela hidratar. Bom, agora que a soja já hidratou, vamos para a base do nosso nuggets. Eu vou adicionar e vou triturar primeiro o grão de bico. Dá para fazer nessa receita no liquidificador, tá? Mas ele precisa de uma potência boa para não travar, para não demorar muito, senão toda hora você vai ter de parar para mexer. Eu prefiro no processador. Então aqui eu vou triturar esse grão de bico com metade da minha soja. Tá vendo que aqui mais ou menos eu tenho 3 colheres de sopa? Metade não, vou colocar 2 colheres aqui. E vou reservar o restante. E os temperos da minha preferência. Aqui eu tenho páprica defumada, páprica picante, mostarda, sal, pimenta calabresa, alho em pó. Você pode usar o alho in natura, tá? Eu estou utilizando o em pó. Lembrando que depois a gente experimenta a receita ainda e ajusta o sal e outros temperos, tá? Mas por hora eu vou bater somente esses aqui. A gente vai bater bem. Quando triturar bem, se estiver assim, já uma massinha, tá vendo? Olha só, quando a gente pega, é que ela esfarela, mas ela já é quase uma massinha. Nesse ponto, a gente adiciona um pouquinho mais de água. Então, ó, adiciona um pouquinho e para. E eu gosto de colocar também agora o óleo vegetal. É o equivalente a 2 colheres, tá? Depois, se precisar, a gente ajusta com ele, tá? Dá para ajustar para ficar uma massa mais maleável. Mas vamos bater, vamos ver como vai ficar essa daqui. Então, olha só, quando chegar nesse ponto aqui, a gente já pode adicionar o restante da proteína de soja, tá? Ele molda, mas ele ainda dá de esfarelar e ele tá molinho. Como é para fazer na air fryer, eu não gosto dele muito seco, senão ele resseca, não fica com uma textura gostosa, tá? Mas tá chegando no ponto. Então agora a gente vai adicionar o restante da proteína. E eu vou colocar mais um pouquinho de sal, tá? E depois eu ajusto mais um pouco ainda. Bora bater mais um pouco. Então, olha só, a gente vai triturar bem pouquinho, porque a gente quer que essa última proteína adicionada não fique pastosa, ela fique com uns pedacinhos no meio, pra gente ter aquilo de morder e sentir, né? Certo atrito, que é o natural do nuggets, né? Ele não é molenga assim por dentro. Então esse ponto já dá pra gente moldar e é isso que a gente vai fazer. Agora eu vou preparar então
o líquido que a gente vai banhar nossos nuggets. Gente, antes de fazer a misturinha para mergulhar os nuggets, a gente precisa modelar. Eu gosto de pegar o auxílio de uma colher, tá? Eu acho que facilita bastante. Opa. Modelo de um lado, deixo lisinho, modelo do outro. E assim eu faço e já deixo no formato. Então vamos lá para o líquido que a gente vai utilizar para empanar, tá? Lembra que eu falei da fumaça em pó? Ela não é um tempero, né? Ela é um condimento. Mas eu acho que traz um salgadinho assim gostoso quando a gente morde. Então é opcional. Eu vou colocar um pouquinho, tá? Aqui eu tenho 300 ml de água, que é o suficiente para banhar mais ou menos 10, 12 nuggets, tá? Porque a gente só vai banhar, ele tem que ficar líquido mesmo. Eu diluo bem. E nessa mistura a gente vai colocar também a farinha de trigo. Depois que a gente mexe bem, eu coloquei mais um pouquinho do tempero. Bom, a fumaça em pó é a gosto e é opcional. A gente vem, ó, e coloca uma colher de sopa de farinha de trigo e dilui bem. Uma colher de sopa cheia, tá? Essa colher aqui é meio pequena, eu vou pôr mais um pouquinho. E dilui. Bom, então agora chegou a hora da gente empanar os nossos nuggets e levar para a air fryer. Já deixa ela pré-aquecendo aí por 180 graus, tá? Antes de colocar. Então, como é que a gente faz? Eu prefiro mergulhar um a um. Vou pegar com a mão, tá, gente? Tá vendo, ó? Ele tá meio molenguinha. A gente pega um a um. Com o auxílio de uma colher eu mergulho. E com a outra já coloco ali na farinha para ir absorvendo, tá? É importante dar uma mexida, tá vendo? Para subir a farinha de trigo, porque ela vai descendo, tá? Ela vai decantando. Então, ó, mesmo quando vem, dá uma mexida aqui. Então, olha só, depois que você empanou tudo, você leva a air fryer o que você for consumir e o restante você pode colocar em potinhos, um bem separado do outro e levar para congelar. O meu máximo que durou na geladeira foi, no freezer, né, foi um mês, porque eu como bastante, tá, gente? Eu uso bastante desse, do quibe, já tenho lá meus salgados congelados. Mas eu acredito que até 2 meses dê para consumir numa boa. Depois de congelado é só retirar e colocar na air fryer, tá? Então agora eu vou levar na air fryer, vou colocar 20 minutos a 180 graus, mas a gente vai sempre dando uma olhadinha e virando também.